O custo de uma garrafa de uísque escocês, $50, o preço de trair o clube de motociclistas mais notório do mundo, $300 mil. Viver o resto da sua vida olhando por cima do ombro não tem preço. Conheça Antônio Teiti, o homem que transformou bares em casos federais e irmandade em traição. Meu nome é Antônio Tate. Eu me infiltrei na gangue de motociclistas Hells Angels em meados dos anos 80. É a droga dos motoqueiros, eles controlam essa droga. Antônio Teiti, visto aqui disfarçado, foi um oficial nacional dos Hells Angels e por quase 3 anos o principal informante do FBI dentro do clube. Em grupos de motoqueiros, alguns nomes só são sussurrados. Sonny Barger impõe reverência, Cisco Valderrama inspira medo, mas mencione Tony Tate e veja a atmosfera se transformar instantaneamente de camaradagem para desprezo. Sr. Tate é um informante pago que trabalha para o FBI e ele ganha seu salário fornecendo ao FBI as informações que eles precisam e querem. O segurança meio filipino de Anchorage, que se infiltrou na fraternidade fora da lei mais exclusiva dos Estados Unidos, conseguiu algo extraordinário. Ele conviveu com os anjos do inferno, usando 2 gravadores, enquanto virava contato deles na costa oeste. Cara, que tipo de homem trai 500 irmãos por dinheiro do governo? Que tipo de agente incentiva planos de bombardeio só para gravar as respostas? E o que acontece quando o informante mais bem-sucedido da história americana fica sem lugares para esconder algumas traições? Como um bom uísque, só fica mais forte com o tempo. Anthony John Tate não nasceu dedo duro. Esse talento especial se desenvolveu com o tempo, alimentado pelas circunstâncias e ambição. Nascido em 27 de maio de 1954, Tate herdou mais do que apenas o nome do pai. Samuel Gordon Tate, escocês que atuou como oficial de inteligência do exército britânico na Segunda Guerra Mundial e na Palestina mandatária, deixou isso como herança ao filho. As artes calculadas da observação, reconhecimento e, talvez mais importante, da enganação. Enquanto outros pais ensinavam seus filhos a pescar, Samuel ensinou o jovem Tony a observar e escutar, habilidades que mais tarde se mostrariam devastadoramente eficazes contra os alvos errados. A família Tate se mudou para as terras geladas do Alasca em 1960, onde Tony se tornou um homem que não conseguia encontrar seu lugar. Meu pai serviu no exército britânico trabalhando na inteligência e durante o tempo dele no Oriente Médio colocaram uma recompensa pela cabeça dele. Nós nos mudamos para uma pequena cidade no Alasca e meu pai me ensinou sobre observação, reconhecimento e trabalho de inteligência. Eu queria servir nas Forças Armadas e queria fazer reconhecimento de longo alcance. As aspirações militares dele levaram ao alistamento em 1971, mas terminaram com uma dispensa indesejável apenas 3 anos depois. Um padrão de não se encaixar que o acompanhou mesmo ao entrar no clube de motociclistas mais exclusivo dos Estados Unidos. No final dos anos 1970, Tate já havia se acomodado na monótona rotina de segurança em casas de striptease de Anchorage, onde motociclistas vestidos de couro frequentemente apareciam, intimidando tanto os clientes quanto os funcionários. Esses encontros seriam apenas confrontos esquecíveis se Tate não tivesse começado a coletar informações sobre esses motociclistas fora da lei para amigos policiais de bar. No final dos anos 70, comecei a trabalhar como segurança em um grupo de casas noturnas no centro de Anchorage. Enquanto eu trabalhava, conheci alguns membros de gangues de motoqueiros. Eles entravam nos clubes, brutalizavam os clientes, maltratavam as dançarinas. Eu não gostava do que ocorria. Então veio aquele jantar fatídico, em 1983, aquele em que uísque e ego ferido colidiram para produzir a aposta de bar mais cara da história. Eu estava jantando com alguns amigos policiais e disse: vocês já tiveram bastante oportunidade de investigar esses motoqueiros e não fizeram nada. Os Hells Angels estavam sendo investigados por distribuir metanfetamina e por assassinato. Metanfetamina, cristal, abelhas, ice são alguns dos nomes usados nas ruas. Ela é mais potente que a cocaína e mais barata para comprar.
Enquanto a cocaína vem da América Latina, a metanfetamina é produzida nos Estados Unidos com produtos químicos vendidos livremente e processada em laboratórios clandestinos. E, diferente do cartel de cocaína da América Latina, a rede de distribuição de metanfetamina também é feita nos Estados Unidos. Quem são seus principais distribuidores? Tate desafiou seus companheiros da lei, o álcool amplificando sua coragem. Que eu conseguiria entrar para os Hells Angels de Anchorage. Eles disseram, duvido que você consiga, e eu aceitei a aposta. Aposta. A aposta era uma garrafa de uísque escocês. Os motoqueiros teriam preferido roleta russa, pelo menos as chances seriam melhores do que o que estava por vir. O que começa com uma aposta de bêbado, raramente termina com codinomes do FBI e pagers grampeados. Tate conseguiu essa trajetória de carreira precisa, com uma eficiência alarmante. Depois de lançar seu ousado desafio na mesa, Tate não perdeu tempo em se infiltrar nos Hells Angels de Anchorage. Precisava me aproximar deles e deixá-los à vontade comigo. Tony foi até a polícia e disse, eu vou me infiltrar nesses caras. E ele não fez isso porque achava que era uma coisa honrada a se fazer. Vamos ser honestos, ele fez isso por causa do ego dele. Ele fez isso porque achou que poderia escrever um livro, achou que poderia conseguir um filme e fez isso por dinheiro. Os Hells Angels, o mais antigo e maior clube de motociclistas dos Estados Unidos. Conhecidos como Fraternidade Rebelde e Gangue de Motoqueiros Fora da Lei, mas menos pela acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele começou fazendo amizade com membros do clube em bares locais, onde seu jeito confiante, combinado com um novo compromisso de estar sempre por perto, rapidamente o elevou de uma simples curiosidade a candidato. Enquanto isso, cada aperto de mão, cada cerveja compartilhada, cada confidência trocada ia direto para relatórios meticulosos destinados aos seus amigos policiais responsáveis por ele. Em julho de 1983, mal 6 meses após sua fanfarronice no bar, Tate havia alcançado o impensável. Um candidato no capítulo de Anchorage. E cerca de 6 a 7 meses depois, eles me tornaram um candidato. Em julho de 1983, eles me tornaram um membro dos Hells Angels. Tony Tate foi poupado porque Paul Hibetts achava que ele era um cara íntegro. A garrafa de uísque era dele, embora seus amigos policiais logo tenham descoberto que criaram um monstro com um apetite maior do que o próprio Alaska. Dar informações ao departamento de polícia de Anchorage foi só um aperitivo para a crescente fome de Tate. Basicamente, nós apenas começamos a reunir informações dos meus amigos da polícia, no dia a dia. Eu via de tudo, desde tráfico de drogas, motos roubadas, abuso, espancamentos. Os policiais de cidade pequena não conseguiam satisfazer suas ambições crescentes, nem podiam pagar pelos seus serviços cada vez mais caros. O FBI, porém, podia oferecer prestígio e um bom aumento salarial. Eu pegava tudo o que conseguia, e então sentava com um ou ambos os policiais do departamento e discutíamos o que tinha acontecido. Havia tanta informação que nós realmente concordamos que precisávamos envolver o FBI. Entra o agente especial Tim McKinley, o especialista dedicado do FBI nos Hells Angels, que reconheceu em Tate a combinação perfeita de acesso interno e flexibilidade moral. McKinley depois descreveu seu informante valioso como alguém com ego. Do tamanho de Montana, o que, considerando a área territorial do Alasca, na verdade era uma redução de tamanho, para Tate. Uma das coisas que explicaram para ele foi: nós vamos gravar tudo o que você fizer na medida do possível. Obviamente, o interesse era em quem ele poderia se infiltrar e o que ele poderia nos contar sobre o clube. E se isso era algo que interessava a ele, ele disse que com certeza queria colocar o maior número possível deles na prisão. A parceria resultou na Operação Cacus, nome inspirada no centauro que rouba almas no inferno de Dante, referência adequada ao que Tate fazia com seus irmãos. A investigação usando Tate foi batizada de Operação Cacus. Tudo foi mantido em absoluto sigilo. Em um período muito curto de tempo, ele era um Hells Angel, tinha a mentalidade, tinha tudo. Só que ele estava infiltrado. Por $1.500 por mês.
Tate se transformou de simples membro do clube em um sistema de vigilância de alta tecnologia sobre 2 rodas. Ele decidiu que receberia $1.500 por mês. Plataforma eletrônica ambulante era o termo técnico de McKinley para seu ativo, embora operador excepcionalmente bem pago também fosse igualmente preciso. Anthony Tate foi fundamental para a investigação porque ele foi o meio pelo qual as autoridades conseguiram entrar nos bastidores dos Hells Angels. Tate só participava de reuniões com pelo menos 2 gravadores caso um falhasse. Além disso, um pager grampeado capturava conversas mesmo à distância. George Christie, presidente do capítulo de Ventura, ficou impressionado com Tate e chegou a pedir contatos para vender drogas. Tony Tate aparece e Ventura. Ele me pediu para colocá-lo no negócio de drogas, agora. Ele reclamou, chorou e se lamentou, dizendo que estava indo à falência. Alguém precisa ajudá-lo agora, pois não está no negócio de drogas. Sei que não posso te ajudar. Desculpa. O que você acha que ele tentaria fazer para te pegar numa armadilha? Com certeza. De fato, Tony estava lidando com alguma coisa. Só não era o que ninguém suspeitava. Alguns homens sobem na hierarquia corporativa. Anthony Tate subiu nas fileiras da cultura dos motoqueiros fora da lei com um gravador escondido na cueca. Através de uma verdadeira aula de atuação, Tate não apenas se infiltrou nos Hells Angels, ele se destacou dentro das fileiras deles. Acredito que certas habilidades para trabalho disfarçado e de inteligência exigem postura calma. Apesar de sua completa ausência de lealdade ou irmandade autêntica, ele possuía mesmo assim uma habilidade camaleônica de espelhar a postura, agressividade e violência calculada que conquistavam respeito no clube. Na verdade, suas atuações se tornaram tão convincentes que até mesmo membros experientes, que se orgulhavam de perceber o perigo, não conseguiram detectar a escuta federal. Por baixo de seu colete de couro, especialmente engenhosa, era a forma como ele cultivava uma persona sóbria em meio a uma cultura mergulhada em indulgência química. Tony Tate era, na verdade, um pouco obcecado com a ideia de ser policial, de querer fazer o bem. E isso meio que se encaixa com a paixão, a obsessão dele por ajudar as forças da lei. Enquanto outros anjos se entorpeciam com qualquer substância que aparecesse, Tate mantinha uma sobriedade impecável. Uma escolha tática astuta que garantia que suas gravações permanecessem inteligíveis e sua memória afiada como uma lâmina para relatos detalhados. Eu sabia que se eles sumissem, haveria muito menos crime. Esse era o meu motivo, acabar completamente com o negócio dele. Em restaurantes sofisticados, ele pedia vários pratos principais, dava 2 mordidas em cada e depois os passava aos outros. Da mesma forma, ele rejeitava garrafas de vinho perfeitamente boas para demonstrar seus padrões exigentes e sua generosidade financeira. Eu era o cara ostentador que não usava drogas e cuidava de mim mesmo, gabou-se Tate mais tarde, convenientemente omitindo que sua extravagância vinha graças ao dinheiro dos contribuintes, canalizado pelo orçamento de informantes confidenciais do FBI. A operação era para eliminar os principais fabricantes e as pessoas que comandavam a gangue de motoqueiros Hells Angel. Nós fomos atrás de Sonny Barger, nós fomos atrás de Kenny Owen. Kenny havia aprendido a fabricar metanfetamina com um químico da Shell Oil, então ele sabia muito bem como fabricar metanfetamina. A metanfetamina dele era considerada pura, mas é raro atingir 100%. Mas esse era o boato, que a metanfetamina dele era a melhor. Essas atuações calculadas deram muitos frutos, já que, em 1986, Tate havia ascendido de forma notável para se tornar o representante do clube na costa oeste. A persona que criamos era a de um traficante de alto nível. Você tem que dar aos Hells Angels algo que eles esperam ver. Nós não estávamos comprando drogas de rua, então conhecimento de rua não ia ser suficiente. Ele tinha que conhecer o nível médio a alto das transações, lidando com vários quilos e várias libras. Os agentes de narcóticos da cerveja tinham os preços atuais e as gírias do momento, e eles compartilharam isso com Tate. Essa posição privilegiada lhe concedeu acesso irrestrito a quase todos os capítulos dos Anjos do Inferno no mundo todo.
Cada visita fornecendo uma mina de ouro de provas incriminatórias, cada conversa capturada por seus dispositivos de gravação duplos sempre presentes. Ainda assim, apesar desses avanços impressionantes, o golpe mais espetacular de Tate envolveu conquistar a confiança do próprio Sonny Barger, o lendário presidente de Oakland, cuja genialidade tática o manteve fora do alcance das autoridades por décadas. Que um criminoso tão experiente não conseguiu detectar o rato equipado com microfone. Beber sua cerveja e sentar-se à sua mesa diz muito sobre as habilidades excepcionais de engano de Tate. Ou, talvez de forma ainda mais condenatória, sobre os pontos cegos criados pelo próprio ego inflado de Barger. No mundo das operações de informantes de alto risco, o timing é tudo e, às vezes, um assassinato bem cronometrado cria a oportunidade perfeita. Quando o anjo do inferno, John Webb, encontrou seu fim violento nas mãos de membros do clube de motociclistas Outlaws em Louisville, Kentucky, em 12 de agosto de 1986, ninguém poderia prever que essa tragédia seria fundamental para derrubar Sonny Barger. No entanto, enquanto o corpo de Webb esfriava, uma cadeia de eventos se desenrolava que iria esquentar as escutas federais em todo o país. Barger, buscando vingança com a precisão calculada que o manteve relativamente intocável por décadas, cometeu talvez seu erro mais consequente. Tony Tate pediu permissão para bombardear os Outlaws, e Barger cometeu um grande erro ao concordar com Tate. E assim que a reunião começou, armas e negócios em geral, ele queria que eu desse permissão para ele ir ao Kentucky e bombardear os Outlaws. E o maior sinal de alerta do mundo. Por que Tony Tate precisava de permissão de uma sala cheia de presidentes dos Hells Angels para ir bombardear os Outlaws em Kentucky? Se ele fosse mesmo tão dedicado, teria pegado o carro, resolvido o problema e não contado a ninguém. É assim que os caras de verdade fazem. Você fala dos caras das antigas, seja Hells Angels, Outlaws, bandidos, pagans ou mongols. Quero dizer, eles fazem esse tipo de coisa por conta própria. Eles estão fazendo hora extra e não estão pedindo porra de prêmio nenhum. Dá pra quase imaginar o espanto e a alegria de McKinley ao ouvir essa notícia. É como se um pescador descobrisse que o peixe que ele queria pegou e pulou voluntariamente dentro do barco, e ainda apontou onde estavam todos os amigos dele. O gorila de 400 quilos que acabou de acabar com a gente foi como McKinley descreveu esse acontecimento depois. De fato, a nomeação criou complicações legais significativas, já que informantes não podem participar de crimes violentos, nem seus responsáveis podem permitir que assassinatos aconteçam. Ainda assim, de alguma forma, esse gorila jurídico de 400 quilos se transformou de um problema em base para a condenação final de Barger. Com sua nova autoridade, Tate participou de uma reunião do capítulo de Oakland 5 dias após o assassinato de Webb, onde Barger revelou algo extraordinário. Um livro secreto de informações sobre líderes fora da lei, completo com endereços residenciais e números de identificação, obtido diretamente do Centro de Informações de El Paso, um banco de dados oficial de inteligência policial. Um dos anjos do inferno, presidente do capítulo, observou de forma útil que o livro seria útil para definir alvos. Agentes federais, ao ouvirem a escuta de Tate, descobriram que a corrupção policial era ainda mais profunda do que se pensava. Durante reuniões subsequentes, Tate empregou uma estratégia notavelmente simples, propôs planos absurdamente violentos enquanto gravava as respostas. Isso culminou em 18 de outubro de 1987, quando um Tate, visivelmente nervoso, após tomar vários shots de uísque para ganhar coragem, apresentou a Barger planos para bombardear a sede de um fora da lei em Chicago. Pode haver pessoas inocentes lá, alertou Tate na gravação, dizendo uma frase que poderia ter vindo diretamente de um roteirista do FBI, e a resposta fatídica de Barger. É isso que eles ganham por andar com caras assim. Sonny gosta de confronto, então ele é o cara mais provável para se procurar. Ele chega e diz: Sonny, eu quero explodir esses caras, quero fazê-los crescer.
Pode haver danos colaterais e Sonny disse que seria ótimo. Quanto mais pessoas feridas, melhor. Quer dizer, ele acabou de pegar Sonny, ele simplesmente aceitou quieto. 23 dias depois, agentes federais prenderam Barger por conspiração para cometer assassinato. As provas, as gravações de Tate e as próprias palavras de Barger, eles dizem: o momento antes da catástrofe é estranhamente pacífico. Uma teoria, 38 anjos do inferno, testada simultaneamente em 10 de novembro de 1987, quando agentes federais bateram a porta com mandados, não com visitas de cortesia. Quando o amanhecer surgiu nas casas dos motoqueiros em todo o país, as batidas sincronizadas aconteceram com precisão militar. Enquanto isso, em casas seguras espalhadas pelo país, agentes do FBI preparavam meticulosamente Anthony Tate para sua apresentação final. Ele deixaria de ser o irmão leal dos motoqueiros e assumiria seu papel mais desafiador até então. Testemunha do governo. Por 6 semanas excruciantes, Tate ocupou o banco das testemunhas, desmontando metodicamente uma organização que havia confiado a ele seus segredos mais íntimos. Hora após hora, ele detalhou depoimentos sobre redes de drogas, violência e política interna. Enquanto ex-companheiros o encaravam da galeria, suas expressões estavam entre a fúria assassina e a descrença atônita. A ironia não passou despercebida por ninguém. O homem que construiu sua reputação sendo confiável, agora construía o caso do governo, provando que estava certo. O clube me chama de Tony Verdade, declarou ele no tribunal com uma audácia impressionante. Quando você tem um caso tão bom quanto o nosso, a única coisa que pode fazer é atacar a credibilidade do indivíduo em cada caso. O que eu disse era a verdade, por isso o clube me chamava de Tony Verdade. Eu os destruí com a verdade. A defesa, desesperadamente tentando minar sua credibilidade, chamou sua ex-esposa, Brenda Lee Fowler, para depor. Ela se mostrou surpreendentemente aberta, descrevendo seu ex-marido como um mentiroso, um canalha e um traidor, que se envolvia com abuso de substâncias e violência doméstica. E, em um detalhe particularmente bizarro, conversava regularmente com as cinzas do pai falecido. Embora essas revelações normalmente pudessem devastar a credibilidade de uma testemunha, a montanha de provas gravadas tornou as falhas pessoais de Tate amplamente irrelevantes. Quando o martelo finalmente bateu, Sonny Barger, a lenda que havia driblado as autoridades por décadas, se viu condenado a 59 meses em uma prisão federal. Se Tony Tate não tivesse sido um informante, provavelmente teria sido processado porque desenvolveu um vício muito sério em cocaína. Muito do seu testemunho foi desacreditado no tribunal, ele foi sob influência de cocaína, ele foi pego mentindo várias vezes. Sabe, houve julgamentos anulados, mas ele também foi muito eficaz. Ele conseguiu que algumas pessoas pegassem sentenças de 40 anos. Ainda assim, ele era apenas o troféu de destaque na coleção de Tate. Ao todo, mais de 500 pessoas acabaram sendo condenadas com base nas provas que ele forneceu, consolidando seu status como, possivelmente, o informante mais eficaz da história americana. George Christie, que desde o início notou algo estranho em Tate, mais tarde resumiu o sentimento de todos os Hells Angels. Não, Tony, nós nunca te chamamos de Tony Verdade. Você nunca nos matou com a verdade. Você é cheio de merda. E os caras que foram presos, eles se ferraram porque acreditaram em você e achavam que você era um irmão. Cara, foi como se você tivesse feito um trabalho policial espetacular. Você não é policial, nunca foi policial, você é um maldito X9. Pratt, de fato, mas um que recebeu $300 mil pela sua caguetagem. No jogo de alto risco da traição, até mesmo os vencedores precisam, eventualmente, sacar suas fichas e deixar a mesa. Para Antônio João Tati, sacar as fichas significou $100 mil em fundos federais, uma nova identidade cortesia do Programa de Proteção a Testemunhas e uma passagem só de ida para algum lugar bem longe do ronco das Harley Davidson. Os relatos divergem, mas a maioria indica que ele atravessou o Atlântico para começar uma nova vida na Europa, retornando à terra natal do pai, onde as artes da enganação surgiram pela família Tate.
Antônio Tati foi realocado e recebeu uma nova identidade através do Programa de Proteção a Testemunhas dos Estados Unidos, porque, segundo o FBI, há um contrato de assassinato contra ele. Os anjos do inferno negam saber sobre isso. O FBI, naturalmente, celebrou a Operação Cacus como um sucesso sem precedentes. Do ponto de vista deles, Tate havia conseguido o que exércitos de agentes não conseguiram fazer por décadas: penetrar no santuário interno do clube de motociclistas mais notório da América e entregar sua liderança diretamente à prisão federal. Para uma organização que mede vitórias em condenações e bens apreendidos, o número de mais de 500 condenações de Tate é uma conquista monumental sem comparação. Por trás de portas fechadas na sede do FBI, certas questões éticas permaneciam desconfortavelmente no ar. Tate apenas documentou conspirações criminosas ou ele as criou ativamente? Ele descobriu planos de violência ou foi ele quem os sugeriu? Enquanto registrava convenientemente as respostas, essas distinções sutis permaneciam em grande parte inexploradas nos relatórios oficiais, embora certamente assombrassem os sonhos de vários advogados de defesa. Enquanto isso, os anjos do inferno, resilientes como sempre, se adaptaram e evoluíram. A prisão de Barger criou vácuos de poder e realinhamentos. No entanto, em vez de destruir a organização, a traição de Tate instaurou uma nova camada de paranoia e consciência de segurança que tornou infiltrações futuras quase impossíveis. Na mais estranha das ironias, suas ações acabaram fortalecendo justamente a organização que ele tentou desmontar. Quanto aos seus antigos irmãos, eles incorporaram Tate à sua rica mitologia. Não como um herói, certamente, mas como o vilão arquetípico contra o qual a lealdade é medida. Seu nome virou sinônimo de traição e dar um Tate entrou para o vocabulário do clube como o pecado supremo. Enquanto a doutrinação dos novatos agora inclui um estudo detalhado dos métodos dele como forma de imunização contra futuras traições, segundo algumas lendas. Existe um contrato permanente aberto por informações sobre o paradeiro de Tate, embora os Hells Angels neguem oficialmente qualquer interesse contínuo no homem. Se tais rumores contêm verdade, importa menos do que o impacto psicológico que causam. Tate, com pouco mais de 70 anos, provavelmente ainda se assusta ao ouvir motocicletas. Olha desconfiado para homens vestidos de couro e checa o retrovisor com mais frequência do que a maioria. Talvez isso já seja justiça suficiente. O dedo duro, que passou anos gravando os outros, agora precisa viver permanentemente em sua própria fita de vigilância pessoal, sendo ao mesmo tempo o observado e o observador, incapaz para sempre de apagar o seu passado. Ou parar a gravação, porque algumas traições, assim como certas fitas gravadas, nunca param de tocar de verdade.